Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. Na videoaula de hoje, eu estou trazendo para vocês então uma questão que foi pedida por uma de nossas inscritas aqui, tudo bem? Ela assistiu uma videoaula onde eu estava mostrando como calcular o volume de um sólido gerado pela rotação de uma superfície em torno do eixo X, e ela fez o seguinte pedido: poderia demonstrar um cálculo com f de x igual a x ao cubo mais 1, com intervalo de 0 até 1. E aí eu falei para ela que eu iria fazer uma videoaula e postar hoje à tarde, então eu estou aqui gravando para vocês agora e postando essa videoaula, tudo bem? Então vamos lá. Para nós calcularmos esse volume, nós vamos primeiro fazer um gráfico aqui para visualizar o que está acontecendo, tudo bem? Então vamos desenhar aqui o sistema de coordenadas, o nosso famoso plano cartesiano, tudo bem? Nós temos aqui o eixo X, o eixo Y. Veja que o intervalo que ela está solicitando aqui é que seja calculado o volume pelo sólido gerado pela seguinte função: f de x igual a x ao cubo mais 1. Dentro de que intervalo? Dentro desse intervalo aqui, ou seja, x variando de 0 até 1. Foi o que eu entendi. Então, o x0 está bem aqui, vamos pegar um valor bem aqui, 1. Então, vamos integrar dentro desse intervalo, com x variando de 0 até 1, tudo bem? Para construir o gráfico aqui que nos interessa, vamos imaginar assim, veja. Quando o x vale 0, isso implica que o y, veja, se substituirmos 0 aqui, o y vai ser quanto? 1. Então, nós temos um primeiro ponto aqui, veja, quando o x é 0, o y é 1. Nós temos um ponto aqui que pertence ao gráfico da nossa função, tudo bem? Agora vamos pegar um outro ponto aqui, veja, quando o x é 1, isso implica que o y vai ser quanto? Veja, 1 ao cubo vai me dar 1, 1 mais 1, 2. Então o y vai valer 2. Então vamos pegar um outro ponto aqui, 2. Tudo bem? Então veja, quando o x foi 1, o y foi 2. Tudo bem? O gráfico dessa função, ele é uma curva, mais ou menos assim. Tudo bem? Então veja, o que nós queremos é, pelo menos o que está sendo solicitado aqui, veja, quando nós consideramos o gráfico da função dentro do intervalo de 0 até 1, nós temos essa região, vai formar uma superfície aqui, uma regiãozinha plana aqui, tudo bem? Vou chamar isso aqui de conjunto A, tudo bem? Aqui o conjunto A é o conjunto de todos os pontos delimitados pelo eixo X, pelo eixo Y, por x igual a 1 e pelo gráfico da função aqui, ou seja, essa região toda aqui, quase um trapézio, se não fosse por esse lado, que é uma curva, tudo bem? O que nós queremos é calcular o volume gerado por essa superfície quando ela é rotacionada em torno do eixo X. Vamos tentar fazer um desenho aqui, tudo bem? Então, vamos pegar alguns pontos simétricos aqui. Então, do 1, o menos 1 está por aqui, mais ou menos. O menos 2 está por aqui, mais ou menos. Tudo bem? Vou só ligar aqui para ficar fácil de fazer. Vou tentar fazer um desenho que não fique muito torto. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui. Assim, pronto. Vamos tentar fazer. Então, veja, quando nós pegarmos essa região A aqui, essa superfície A, e nós rotacionarmos ela, esse conjunto A, e rotacionarmos em torno do eixo X, vai formar um sólido mais ou menos assim. Tudo bem? Assim. Que seria um fundo desse sólido, Tudo bem? E aqui também, o ponto 1 também gira em torno do eixo X. Nós vamos ter mais ou menos esse sólido aqui. Então pronto, quando nós pegarmos esse conjunto A, essa figura plana que se formou aqui, e nós rotacionarmos ela em torno do eixo X, vai formar essa figura aqui, que seria quase um tronco de cone, como se fosse assim, uma bacia deitada, não sei se você consegue visualizar, tudo bem? E o que nós estamos querendo é calcular o volume desse sólido agora, tudo bem? Veja que o volume de um sólido gerado pela rotação em torno do eixo X,
ele é dado pela seguinte expressão, veja. π vezes a integral de A até B do quadrado da função que gera o gráfico. Tudo bem? Se você conseguir visualizar, veja que esse π, eu posso, como ele é uma constante, eu poderia até passar ele aqui para dentro. Nós teríamos o que? π f de x ao quadrado. Quem é f de x? Veja, se eu tomar um ponto qualquer aqui dentro do nosso sólido, né, esse f de x é a imagem desse ponto tocando no gráfico aqui. Né? Se nós fatiarmos o sólido, então o f de x nada mais é do que o que seria o raio da circunferência. Né? Imagine que nós vamos fazer uma secção nesse sólido aqui. Né? Vamos seccionar ele. Então, esse corte que foi feito aqui, ele gera uma circunferência perfeita. O raio dessa circunferência é quem? É f de x. Né? Então, quando eu faço πr ao quadrado, o que eu estou calculando é o quê? É a área de uma circunferência aqui dentro. Tudo bem? É a área da circunferência da secção. Quando nós realizamos a integração de A até B, ou seja, quando nós integramos de 0 até 1, o que eu estou fazendo é pegar as N fatias em que o sólido foi fatiado, né, colocando empilhando uma em cima da outra e somando ali, né, como se a gente pudesse pegar o pão que foi fatiado, juntar tudo ele e somar o volume. Tudo bem? Então vamos à resolução agora, só para a gente ter uma noção intuitiva, né, de onde surgiu a fórmula, tudo bem? Então será π vezes a integral. Então nosso intervalo de integração está bem definido, né? X varia de 0 até 1, então vai de 0 até 1. A função que está sendo elevada ao quadrado também está bem definida, é x ao cubo mais 1 ao quadrado. Está sendo integrado na variável x, tudo bem? Vamos continuar aqui, veja, o volume ele é π vezes, então eu não vou, o jeito mais fácil de resolver, então veja, eu tenho um quadrado da soma de dois termos, né, lá do ensino fundamental, isso aqui é muito simples, é só fazer o quadrado do primeiro, então é x ao cubo ao quadrado, ou seja, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, dx. Tudo bem? O volume, então, ele será dado por π vezes. Eu vou só desenvolver simplificar a expressão aqui, tudo bem? Vai ficar assim, veja, potência de uma potência, você aprendeu lá no sexto ano, né? Conserva a base, multiplica os expoentes, 3 vezes 2 dá 6, mais 2 vezes 1, isso vai me dar 2, vezes x ao cubo, mais 1 ao quadrado é o próprio 1, né? Porque 1 vezes 1 é 1, tudo bem? Agora sim, vamos fazer a integração. Veja que a integração ela é muito simples, uma vez que nós sabemos das propriedades da integração, né? Que a integral da soma, né, é a soma das integrais. Então eu posso integrar cada termo desse de forma independente. E vou fazer de forma direta aqui, tudo bem? Vou fazer assim, ó, veja. A integral de x à sexta, nós sabemos, é só acrescentar um expoente. Então 6 mais 1 vai dar 7, e depois é só dividir por 7. Mais 2 vezes x ao cubo, é só acrescentar 1 no 3, ele vai ficar 4 e dividir por 4. Mais a integral de 1, é só você imaginar que você tem 1 vezes x elevado a 0. E aí você vai acrescentar 1 aqui, vai ficar x elevado a 1 dividido por 1, que é o próprio x, tudo bem? Desculpe, gente, eu tenho andado meio afastado porque eu estou um pouco doente. Vamos lá, a integral de 1 então é x. E nós estamos integrando aqui no intervalo que vai de 0 até 1. Tudo bem? O nosso volume então será dado por π vezes. Onde tem x aqui, nós vamos substituir por 1. Então vai ficar assim, ó. 1 elevado a 7 é 1, então vai ficar 1 sobre 7. Mais 1 elevado à quarta é 1. Né? 1 elevado a qualquer expoente sempre é 1. Vai ficar 2 sobre 4. E aqui é o próprio 1 no lugar do x. Pelo teorema fundamental do cálculo, eu deveria fazer menos, substituir o termo de baixo, fazer f de b menos f de a.
Mas veja que quando eu substituir zero aqui, ó, esse termo some, aqui também some, então eu já posso parar por aqui, tudo bem? Então eu vejo que isso vai me dar π vezes. Eu vou simplificar um pouquinho mais aqui, olha só, vai ficar assim, 1 sobre 7 mais 2 sobre 4, eu posso dividir em cima, simplificação de frações, ensino fundamental. Dividir em cima e embaixo por 2, isso então é meio mais 1, tudo bem? Veja que o volume é π vezes. Tirar o MC de 7, 2 e 1. Eles são primos entre si, toda vez que os denominadores são primos entre si, o MMC é um múltiplo entre eles. Então 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 7 é 14, tudo bem? 14 dividido por 7 vai me dar 2, 2 vezes 1, 2, mais 14 dividido por 2 vai me dar 7, 7 vezes 1, 7, mais 14 dividido por 1 vai dar 14 vezes 1, 14. Tudo bem? O nosso volume, então, será de... Vou colocar assim. Vai ficar assim. Ó. O denominador é 14. Veja, 2 com 7. 2 mais 7 dá 9. 9 com 14 são 23. Então, o volume é de 23 sobre 14 π. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, que você tenha entendido, né? Se você tiver ainda alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se você tiver o gabarito, eu também agradeço. Mas de forma lógica parece estar correto o resultado. Tudo bem? Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com seus amigos. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.